Oda resolveu ser nuclear essa semana e eu acho que ninguém estava preparado para isso. Bem-vindos ao Casca de Nós, eu sou o Fred e eu não devo nada a nenhum agiota. Eu digo isso pois o capítulo de capa abre com o passado dos Mads, revelando os segredos do Dr. Vegapunk. E vemos que o Vegapunk, os Mads, foram financiados por ninguém mais, ninguém menos que Lufeld, o rei dos agiotas. E que título sensacional que traduziram aqui. O design do navio deles também é simplesmente sensacional, tem muita personalidade nesse design do navio dos Mads. E parece que a história de capa que está seguindo não é mais do Germa e sim dos Mads. Então mal posso esperar para o resto dessa história. Eu nunca iria imaginar que o resgate do Nid e do Yonji iria nos levar ao flashback que todo mundo queria ver, que é os Mads. Revelações aí nas histórias de capa. Uma pena que não teremos isso no anime, pois o anime evita fazer histórias de capa, animar as histórias de capa. Então, algo que apenas nós, os leitores de mangás, vamos poder aproveitar, muito provavelmente. Porém, vamos virar as páginas, pois não temos tempo a perder, porque o Oda lançou bomba atrás de bomba, atrás de bomba, atrás de bomba. E falando em bomba, seguimos a história com a explosão, da cabeça da Vegapunk Atlas. E o Luffy já fica puto, mas como sempre, como o Luffy é burro, surpreso por pessoas do governo estarem numa ilha do governo. E aqui nós temos a primeira instância do título de Yonkou sendo utilizado durante a trama, durante a narrativa, tendo peso narrativo, que a CP0 não pode fazer absolutamente nada, porque lutar contra o Yonkou significa guerra. Porém, conhecendo o Lute, eu já imaginava que ele não iria obedecer às ordens do governo, assim como ele não obedecia muito bem às ordens do Spandam lá em Enies Lobby, ajudando o Luffy a chegar nele porque ele queria muito lutar com o Luffy. E com Atlas ferida, derrotada pelo Homem do Pombo, como o Luffy diz, já sabiam, eu acho que todo mundo já tinha uma ideia de que isso não ia terminar bem, que uma luta iria estar por vir, E eu queria apontar aqui algo muito interessante, que é o fato do Lute ser meio que o oposto do Luffy no quesito de filosofia de combate. O Luffy, ele só luta quando é pra defender alguém, ou pra defender o seu sonho. Ele não luta só por lutar. Enquanto o Lute é o oposto. Ele luta porque ele quer lutar. Ele luta porque ele gosta de lutar. Então, o que eu imaginei que ia até aqui e o que acabou acontecendo foi justamente isso, o Lute incitando o Luffy a lutar, a ir pra cima dele. E aí isso é seguido muito rapidamente, inclusive eu estou até surpreso com a velocidade que a informação chegou ao Akainu, de que ele totalmente surpreso pelos Chapéus de Palha, por um Yonkou estar em Egghead. E o Akainu já pesando os movimentos políticos que isso pode resultar, pois, afinal, o Luffy não é mais apenas um pirata qualquer. Ele é um Yonkou e qualquer movimento que ele faça tem uma repercussão muito grande, tem um impacto muito grande no resto do mundo. Então todo movimento que o governo mundial fizer contra o Luffy tem que ser muito bem calculado. E sabemos que isso é muito importante porque o Luffy não calcula absolutamente nada. E quando eu li que o Kizaru estava indo a caminho de Egghead, eu fiquei em choque. Afinal, nós temos já a CP0 com o Rob Lute, nós temos o Sentomaru ali no meio, nós temos todos os Serafins e ainda um almirante agora, o Kizaru, indo para Egghead. Isso está realmente montando aí um cenário de guerra, um cenário quase como o Marineford, não exatamente porque tinham os 3 almirantes, e todas as forças do Barba Branca, mas está realmente perigoso pro Luffy, porque eu não consigo imaginar o Luffy perdendo pro Lute, eu não consigo imaginar o Luffy perdendo pro Sentomaru, mas eu consigo ver ele tendo dificuldades com o Kizaru, e tendo todas essas forças junto com os Serafins ali, já me preocupou um pouco. Mas aí cortamos sem mais delongas para Egghead, onde já está acontecendo o Luffy versus Lute. O Oda realmente não está perdendo tempo com este arco. Mas eu queria apontar aqui que quando eu vi, eu achei muito estranho, porque aparentemente o Rob Lute tem uma forma muito parecida com as formas míticas, como foi com o Yamato, que tem a fruta do cão mítico, e aí tem a mesma fumacinha que o Luffy tem na sua forma Nika. Ele
aparentemente também tem isso, porém o reverso. Pois a fumaça do Nika é branca e a dele é escura. Não faço a menor ideia do que isso quer dizer. Eu acho que isso é apenas uma questão estética que o Oda criou para o despertar da fruta do Lute, para fazer contraste com o Luffy. E é revelada a forma desperta da fruta do Rob Lute. E sinceramente eu fiquei um pouco desapontado com a forma em si, né, com o design da forma. Eu imaginei que ia ser algo muito mais próximo do que era os guardas de Impel Down e do despertar, né, do Monster Point, do Chopper. E ele é uma forma muito mais esguia. Sinceramente, eu fico muito mais intimidado com a forma híbrida dele do que com essa forma desperta dele. Apesar dele ser alto pra caralho, né? Porque nós vemos ali o Kako em comparação, apesar dele estar um pouco mais ao fundo, né? Ele não está tão ao fundo assim, ele bate praticamente no joelho dele. O Lute, na sua forma desperta, é muito alto, mas eu não fiquei intimidado com essa forma como eu fico, por exemplo, com os guardas de Impel Down ou com Monster Point. O que realmente me deixa intrigado nessa forma é as nuvenzinhas escuras saindo dali. Tudo bem o pelo dele ficar naquela forma, eu acho legal, mas as nuvenzinhas me parecem algo muito mais estético do que realmente tipo, tem uma razão por ele ter aquilo. No Luffy faz sentido porque é a fruta de um deus, nele não faz tanto sentido assim. Eu quero uma explicação, Oda! Fred do Futuro aqui para falar de algumas teorias que eu vi pela internet que eu acho que iriam dar um adendo bem legal a esse vídeo, né? Principalmente em relação à forma desperta do Rob Lute. Que o Kaido fala pro Luffy que o despertar da fruta é quando o corpo e a mente do usuário fica em conjunto, né? Ele acaba sincronizando com as vontades, né, a vontade da fruta. Então, a fumacinha que vemos quando o Luffy entra em Gear 4 ou em Gear 5, né, na forma Nika, seria em relação que tanto o corpo quanto a mente dele conseguiram sincronizar com a fruta. No caso do Gear 4, é porque a mente dele já estava sincronizada com a fruta, porém o corpo não conseguia acompanhar. Por isso a necessidade de usar o hack para conter, né, e para ajudar o Luffy a acompanhar o desejo da fruta. Por isso também que o Kaido acaba discutindo com o Luffy, né, que ele pergunta, quando o Luffy surge no seu Gear 5, ele pergunta, quem é você? E o Luffy responde, eu sou o Monkey D. Luffy, o homem que será o rei dos piratas. Imediatamente o Kaido dá um sorrisinho e explica como funciona o despertar da fruta, né, tudo isso que eu expliquei aqui agora, indicando que talvez o Kaido não conseguiu despertar a sua fruta porque, apesar do seu corpo acompanhar a vontade da fruta de ser o mais forte, a sua mente não acompanha isso, porque ele quer ser derrotado, ele queria ser derrotado. Ele foi apenas colocado na posição de mais forte, não por vontade dele, mas sim porque ele acabou sendo o mais forte. E no caso do Rob Lute, ele tem essas fumacinhas negras porque talvez ele não seja uma fruta mítica, talvez a fumacinha branca seja apenas para frutas míticas, né, zoans míticas. Então tá aqui a minha teoria, né, o momento teoria, de que esse despertar do Rob Lute envolva o corpo e a mente dele estarem em sincronia com a fruta. E essa é a maior diferença entre um despertar de uma Zoan para o despertar de uma Paramécia ou uma Logia. De volta para Avatar. E logo em seguida nós temos o Vegadump, como eu estou chamando, né, a exposição do Vegapunk sobre a transformação do Luffy, sobre a forma do deus Nika. E adorei a reação do Frank com a chegada do Vegapunk Stella, né, o verdadeiro Vegapunk, com os coraçãozinhos saindo dos olhos dele. Totalmente apaixonado por esse cientista maluco. E é extremamente interessante como não existe um registro de Gomu Gomu, logo a fruta Gomu Gomu não existe, é realmente a fruta do humano, modelo Nika, né, e as características de elasticidade, de borracha do Luffy, na real é apenas uma versão nerfada do poder. E a reação do resto dos Chapéus de Palha foi muito parecida com a reação de muitos fãs do One Piece, né? Tipo, um deus, mas o Luffy é só um idiota. Mas devo dizer que o Oda foi realmente muito genial neste capítulo, porque é um capítulo cheio de informação. Ele podia ser um capítulo extremamente chato em que, entre aspas, nada acontece. Porém, ele equilibrou isso com a ação do Luffy versus Lute, o que é sensacional. Então ele não perdeu tempo simplesmente mostrando uma luta que, sinceramente, eu achei que ia ser só recheio, encheção de linguiça. Mas não, ele aproveitou os dois para elevar toda essa sequência, né? Então, enquanto vemos a luta do Luffy, temos também a exposição
do que é a fruta do Luffy, do que são as frutas do diabo, que é um mistério que estava rolando desde o capítulo 1. Então temos aqui respondido finalmente no capítulo 1069 o que são as frutas do diabo. E também quero apontar o quão divertida está sendo essa luta entre o Lute versus Luffy, né? Com o Luffy sendo o total Looney Tunes aqui, né? Removendo a própria cabeça para evitar os Shigans do Lute, e o Lute totalmente sério, levando extremamente a sério essa luta. Eu consigo muito bem imaginar o Lute pensando: que diabos é isso? Luta sério, para de brincadeira, bem irritado com a situação dele e do Luffy. Enquanto descobrimos que frutas do diabo são a realização dos sonhos e desejos das pessoas. Ou como o Vegapunk diz ali, né, são o potencial da evolução humana, ou o potencial da imaginação humana, como eu prefiro traduzir aqui e interpretar. E é por essa razão que o mar, como o Vegapunk diz ali, a mãe de toda a natureza, odeia as Akumas no Mi, pois essas frutas são tudo menos naturais. E devo dizer que meu coração estava palpitando tanto quanto o coração da Robin ali, como o Oda está mostrando, né? Da revelações desses passados, desses segredos do mundo. Muito apropriado do Oda de ter dado um foco a Robin nesse momento. Mas eu fiquei bem surpreso com esse quadro aqui do punho do Lute e do Luffy, né, se chocando, porque eu esperava que o Luffy estivesse usando o hack do Conquistador. Apesar de ser muito bacana esse quadro, eu adorei essa imagem, mas se ele estivesse usando o hack do Conquistador junto, se ele estivesse embutindo os golpes dele com o hack do Conquistador, imagino que o Lute seria incapaz de encostar no Luffy. Ou não, ainda não se sabe, né? Ainda não sabemos como funciona muito bem. Talvez o Luffy esteja sim embutindo o hack do Conquistador, mas como o Lute não faça o mesmo, talvez evite isso, né? Talvez o não tocar ocorra apenas quando dois hacks do Conquistador se chocam e vemos que apropriadamente os dois são arremessados para o outro lado dessa zona de combate. E o que o Vegapunk diz ali nos últimos quadros me faz parecer que o Luffy realmente vive numa realidade paralela à realidade do resto do mundo. Então isso dá uma certa desculpa, inclusive do Oda, muito legal, que o que vemos acontecer é a partir da perspectiva do Luffy. E como o Luffy vive numa outra realidade do resto das pessoas, quando outros artistas, como o cara do Shokugeki no Soma desenha a história do Sanji, ou o Boichi desenha os outros capítulos, é a partir da perspectiva de outros personagens, como eles vivenciam o mundo. Então dá desculpa perfeita para essas mudanças de artes, né, nos spin-offs. Mas aí chega o Sentomaru, com os três serafins, né, o serafim do Jinbei, da Hancock e do Mihawk. E Oda, eu vi o que você fez aqui. Bem sorrateiramente, o Oda vai nos dando um pouco de como é a vida e o relacionamento familiar do Sentomaru, pois o Sentomaru chama o Vegapunk de tio. E eu achava que o Kizaru fosse tio. Então minha cabeça começou a girar teorias aqui sobre como é que é a relação do Sentomaru, a relação familiar. E quando o Vegapunk diz sobre ter acolhido o Sentomaru, me faz pensar: será que o Kizaru não é o tio de verdade do Sentomaru, assim como o Vegapunk não é o tio de verdade? Talvez o Sentomaru tenha sido adotado por eles, mais ou menos como o Luffy e o Ace se adotaram como irmãos, né? E sinceramente isso faz eu gostar muito mais desse personagem, faz eu ter uma ligação muito maior com o Sentomaru, né? E vemos o quão confuso ele tá, porque ele tá do lado do governo, então ele devia estar oferecendo apoio à CP0. Porém, a CP0 quer matar o Vegapunk, né? Alguém precioso para ele, né? O tio dele. E aí temos a primeira decisão de moralidade, né, da ética do Sentomaru. Ele vai com o governo mundial e apoia a CP0, ou ele ajuda a proteger o seu tio que adotou ele? Uma dúvida muito difícil, mas que foi bem rápida de ser tomada depois que o Vegapunk fez chantagem emocional com o Sentomaru, dizendo: Sentomaru, meu filho, eu te acolhi, eu te dei comida, eu cuidei de ti. Devo dizer, muito covarde do Vegapunk fazer isso, mas fazer o que, né? Ou ele morre, ou ele faz a chantagem emocional. Isso me lembrou muito quando o Luffy usou exatamente da mesma tática para fazer o Zoro se juntar à sua tripulação, né? Tipo, olha, ou tu morre, ou tu se torna parte da minha equipe e eu te salvo. Qual vai ser a escolha? Não é uma escolha
né? Então é uma similaridade entre o Vegapunk e o Luffy de usar da chantagem para benefício próprio. E é interessante o Oda ter mostrado que existe uma hierarquia de comando dos serafins. E mostrado que a CP0 na real está bem baixo nessa hierarquia. O Gorosei, inclusive, eu fiquei surpreso que o Gorosei está extremamente baixo nessa hierarquia. Então a hierarquia é os Goroseis por último, e aí depois vem o Vegapunk, aparentemente, em segundo lugar, com os satélites logo ali. Depois vem o Sentomaru, então o Sentomaru parece que está numa hierarquia acima do Vegapunk. E aí o misterioso proprietário do chip de autoridade. Esse chip me parece muito uma Akuma no Mi. E aparentemente, pela forma como o Oda representou o chip aqui, essa Akuma no Mi está dentro de uma caixa ou algo muito próximo do que o Law fazia, né? Do coração. Será que o Vegapunk conseguiu replicar a fruta do Law? Ou será que o Law ajudou o Vegapunk a fazer esses chips de autoridade? E quem é o proprietário do chip de autoridade? Se não é o Vegapunk, então quem será que é? Como o Kizaru está indo a Egghead e ele é o tio do Sentomaru, minha primeira teoria é de que o proprietário do chip de autoridade era o Kizaru e que ele ia fazer os serafins irem de encontro contra o Luffy e os Chapéus de Palha, o que daria um drama muito legal, um drama muito da hora, porque o Sentomaru, né, tem dois tios, o tio Kizaru e o tio Vegapunk. Quem ele vai defender, né? Isso daria um ótimo conflito interno pro Sentomaru. Porém, e se o proprietário do chip de autoridade for o Dragon? Porque ele diz aqui, né, que as autoridades, a ordem de autoridades é diferente da dos pacifistas. Então, muito provavelmente o Dragon não teria acesso aos pacifistas. Mas e se ele tivesse acesso aos serafins? Isso dá uma opção pro Oda mais pra frente, né, de envolver os serafins com os revolucionários e criar um laço do Vegapunk com os Dragon, né, com os revolucionários. Muito interessante. E sinceramente, eu não sei qual é melhor. A do Kizaru ter o chip de autoridade, criando esse dilema do Sentomaru e o drama envolvido, ou do potencial narrativo do Dragon ter o chip de autoridade dos serafins. Diz aí nos comentários qual é a sua teoria. Quem vocês acham que tem o chip de autoridade máxima dos serafins? Enquanto tudo isso rola, temos também a luta do Luffy versus Lucci continuando aqui no background, né? E é interessante vermos que essa luta tá sendo o oposto do que foi em Enies Lobby, né? A luta de Enies Lobby, o primeiro round, digamos assim, do Lucci versus Luffy, nós temos o Luffy perdendo no começo e se esforçando para conseguir ganhar. Aqui nós temos o Lucci perdendo no começo, como era esperado, mesmo o Lucci tendo se fortalecido. Sinceramente, o power-up do Luffy é muito grande, é grande demais pro Lucci ter conseguido acompanhar isso, ter conseguido acompanhar essa transformação do Luffy. Eu consigo imaginar ele tendo o hack do Conquistador, mas ao mesmo tempo eu duvido dele ter o hack do Conquistador. Então é possível sim o Lucci ter hack do Conquistador, mas eu acho muito difícil dele conseguir, mesmo se ele tivesse, né? Eu acho muito difícil dele embutir o hack dele com o hack do Conquistador. A técnica que o Luffy aprendeu com o Kaido. Enquanto o Luffy se distraía conversando com o Sentomaru, né, chamando ele de o cara do machado, Lucci mostra que ele é um homem Sigma, frio e calculista como sempre, atacando o Sentomaru, o cara que consegue controlar os outros serafins. Eu acho que isso é uma lógica meio falha, Lucci, pois o Sentomaru já deu a ordem. E como o Sentomaru está 2 hierarquias acima da CP0, muito provavelmente eles não vão conseguir reescrever essa ordem, mas com certeza eles conseguem atrapalhar, dando ordens, dando side missions, para assim dizer, side ordens, dando ordens paralelas aos serafins. E não acho que o machadão, como o Luffy chama, tenha morrido. Eu acho que ele está seriamente incapacitado, gravemente ferido, mas eu não acho que ele está totalmente fora de combate. E próximo capítulo, muito provavelmente vamos ter um pouco mais do mesmo. E eu fiquei surpreso que não teremos capítulo na semana que vem. Extremamente triste. Infelizmente, o meu vídeo de narrativa também não vai estar pronto para a semana que vem. Ele é realmente gigante. Então não teremos vídeo do One Piece na próxima semana. Eu vou tentar fazer uma recomendação da semana que já está pronta, que eu ia fazer para depois do vídeo de narrativa. Eu vou tentar lançar ela na semana que não teremos capítulo, porque aí pelo menos vamos ter um vídeo na semana, né? Não se esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos, não apenas de One Piece, mas das recomendações da semana e os meus vídeos de narrativa, se você tiver interesse em narrativa. E se você é novo aqui no canal, eu também tenho meu próprio quadrinho,
Honra e Akarasu. Akarasu disponível de graça no Webtoons em inglês e Honra disponível em português na Amazon ou na página de apoiadores. Você pode apoiar o canal aqui diretamente, recebendo o privilégio de poder ler Honra por apenas R$10. Também tem outros benefícios, acredito que eu vou lançar um vídeo de narrativa em partes no Apoia-se, então tu vai poder assistir antes o vídeo de narrativa de qualquer outra pessoa antes de sair aqui no YouTube. E temos também o jogo de RPG que aconteceu na sexta-feira passada, a primeira sessão. Você pode participar se juntando ao nosso servidor do Discord. Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até o final. E lembrem-se, as árvores somos nós.